Bom, falando ainda sobre os problemas de Lula, tem o caso do filho dele, né? Assunto muito delicado para o presidente Lula. Ele não comentou sobre esse assunto até agora. Aqui no UOL, a gente tem novidades sobre esse caso. Na verdade, a novidade é que a ex-nora do presidente Lula conversou, né, pela primeira vez aqui com a reportagem do UOL. A médica Natália Skincariol falou para o UOL sobre as traições de Luiz Cláudio, filho mais novo do presidente Lula. Reportagem de uma colaboradora nossa, a Patrícia Calderon. Está aqui a reportagem dela. Na conversa que ela teve com a ex-nora do Lula, diz ela, a Patrícia, soube da traição quando o marido da amante dele me ligou. A Natália Skincariol registrou boletim de ocorrência, conseguiu uma medida protetiva que foi concedida pela Justiça de São Paulo e ao conversar com a repórter, ela falou sobre até o apartamento que eles vivem juntos e que a Justiça mandou o Luiz Cláudio sair deste apartamento. Disse ela, a repórter, o imóvel é nosso, metade, metade. Desde que ele fez tudo isso comigo, estava disposta a comprar parte dele, fiz diversas propostas e assim eu pudesse me libertar. Ele não aceitou. Cheguei até a oferecer, pagar uma locação para ele sair do imóvel, para que ela pudesse ficar lá protegida. Solicitei incansavelmente que ele saísse e ele não saiu. E aí veio a decisão da justiça obrigando ele a deixar o imóvel, o Luiz Cláudio deixaram o imóvel no qual ele vivia com a Natália. Eles ficaram juntos por 2 anos, um apartamento em São Paulo, e ele foi obrigado a deixar o local. No boletim de ocorrência, ela relatou várias agressões, né? Na entrevista com a repórter, ela contou a respeito da descoberta da traição, né? E o que ela conta é que a traição mais recente que ela descobriu dele, ela descobriu por uma ligação inesperada. Ela recebeu a ligação de um marido traído. O marido da amante dele ligou para ela do Amazonas, o Luiz Cláudio, diretor do clube de futebol Parintins, e ele ligou e contou que precisava fazer uma cirurgia de hérnia às pressas e depois descobriu que ele estava internado no hospital e ela estava traindo o marido que estava internado com o Luiz Cláudio na cama do casal. Aí disse ele, agora somos nós dois os traídos em sofrimento. Foi assim que ela descobriu a traição. Ela conta isso na reportagem, falando sobre essas traições e sobre as agressões que ela sofreu e por isso que ela resolveu denunciar isso no boletim de ocorrência. Bom, a Cris Fibe, nossa colunista aqui, nossa comentarista também do All News, está chegando para falar sobre esse assunto. Ela também está acompanhando essa história de perto, desde o início do registro, né, da ocorrência, e está aqui conosco ao vivo. Olá, Cris. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales. Bom dia a todas e todos. Fabiola, estou acompanhando esse caso porque é muito difícil denunciar homens poderosos no Brasil. E eu imagino a situação dessa mulher ao ter que fazer uma denúncia na delegacia contra o filho do presidente da República. É uma situação que, por si só, já intimida, mas também há o fato de que ele usava isso para constrangê-la, né? De alguma forma, o filho do Lula dizia para Natália, e eu sinto muito que ela tenha sido exposta, esteja tendo que se expor, porque vai ser um périplo aí que ela vai enfrentar na justiça. Então, sobre essa notícia de hoje especificamente, algumas coisas me chamam a atenção, Fabiola. Ela fala que ela solicitou incansavelmente que ele saísse do apartamento. Então, quer dizer, é importante as pessoas entenderem, né, que agora ela está falando de traição, porque ele está desqualificando, ele está dizendo que vai processá-la por difamação, ele está querendo dizer que não houve violência, e ela o denuncia na Maria da Penha por várias violências. Vocês podem ver que tem violência psicológica, moral, física, todas ali. E aí, o que ela está dizendo é ele está me desqualificando, mas eu já estava pedindo para ele ir embora, ele estava mentindo, quer dizer, você fica numa situação também, por que que a traição é um elemento, né, Fabiola? Porque ela estava ali numa situação de fraude, né? Ele estava enganando ela, ele estava fora do acordo que eles tinham e, segundo ela, expondo ela a doenças
a infecções sexualmente transmissíveis. Então, ele continuava tendo relações sexuais com ela numa situação em que ela não tinha todas as informações para consentir. E aí se cria uma situação muito difícil. É óbvio que o senso comum vai dizer, é só uma traição, não é só uma traição, é todo um contexto em que ele era violento, ela pedia para ele sair, ele dizia que não, que queria ficar casado. Queria ficar casado para quê, né? Para que este homem queria ficar lá? Para demonstrar o seu poder. Então, esse contexto de violência psicológica é bom a gente explorar, porque isso é crime, e eu acho que é um crime ainda muito, muito pouco entendido. E aí, para voltar ao link de vocês, porque vocês estavam aqui, eu estava escutando, falando sobre o presidente Lula em si, eu ontem ou anteontem até fiz o All News à tarde, e o professor Walter Mairovich discordou que o Lula devesse se posicionar, porque juridicamente é uma questão delicada, né? Ele vir a público se manifestar sobre um caso que vai estar, vai virar um processo jurídico, de fato, tem essa nuance. Mas o presidente Lula, como figura pública, e ele se manifestou, lembrem, sobre o caso do Robinho, que era um caso de estupro coletivo, antes de o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, avaliar a homologação da sentença da justiça italiana, que o condenou em última instância a 9 anos de prisão. O Lula deu uma entrevista para o SBT News em que ele disse: a pessoa precisa aprender que relação sexual não é apenas o desejo de uma parte, é a concórdia entre as partes. Um jovem rico, famoso, pratica estupro coletivo e acha que não cometeu crime, cria vergonha. Então, eu estou dizendo nesse sentido de colocar um posicionamento claro, que nem o seu próprio filho vai ser protegido na justiça, que razão nenhuma, nem dinheiro, nem fama, nem influência podem impedir que uma vítima de violência obtenha justiça, reparação dos danos que sofreu. A gente quer entender que no Brasil ninguém vai ser protegido, nem o filho do presidente. E, é claro, a gente não está culpando o presidente, a própria Natália veio a público, foi um post que ela fez e depois apagou, mas repercutiu em várias mídias, que a Natália fez. Eu não quero que responsabilizem os pais dele, e de fato é um homem de quase 40 anos, assim, é responsabilidade dele. Mas como o Lula é essa figura pública que está na presidência, a gente gostaria de ouvir uma manifestação dizendo: olha, ninguém vai ser protegido pelo poder que tem, violência contra a mulher é algo intolerável no país inteiro, e são todas essas violências mesmo, que hoje em dia, há um século, há 50 anos, não tinham nome, né, Fabiola? Aliás, há 20 anos não tinham nome, mas hoje tem nome: violência psicológica, violência moral. Isso é crime no Brasil, e a gente quer ver que todos os cometedores desses crimes serão punidos. Fabiola. Thales, vocês já falaram aqui, né, que o Lula deveria se pronunciar de alguma maneira. Eu fico pensando de como deve ser esse pronunciamento, porque, por exemplo, o Lula participar de um evento público e ele no palanque tratar de um assunto familiar interno deve ser, muito difícil. Acho que não deve ser esse caminho, né? A gente viu que assuntos mais delicados, por exemplo, o Lula trata em entrevistas nas quais ele se sente um pouco mais confortável. Aí ele só